Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Ponto por Ponto, que hoje vai conversar com o líder do maior partido da oposição, Rui Semedo, que lidera o PAICV desde dezembro de 2021. E a poucos meses das eleições autárquicas de 2024, que normalmente servem para medir o nível de aceitação dos partidos, queremos saber como está o PAICV. Abordaremos também questões que têm a ver com a governação do país, entre outras. Espero que fique desse lado e acompanhe a conversa. Começamos por agradecer ao nosso convidado. Boa noite. Muito boa noite. Nós também agradecemos a si, Maria da Luz, mas também à Televisão Nacional de Cabo Verde, e aproveitamos esta oportunidade também para cumprimentar todos os telespectadores e manifestar a nossa satisfação por estarmos cá mais uma vez consigo neste programa Ponto por Ponto. Então, vamos começar pela questão das eleições autárquicas. O PAICV ainda não anunciou os nomes dos candidatos às câmaras municipais, o que causa alguma estranheza, porque o MPD anunciou os nomes há mais de um mês. Qual é o motivo deste compasso de espera? Bom, primeiro, não anunciamos ainda, é uma grande verdade. A segunda questão que gostaríamos de dizer é que, de facto, ainda estamos a tempo. E não me lembro de termos estado tão adiantado na preparação, pelo menos no que diz respeito à apresentação dos nomes, como estamos agora. Um terceiro aspecto eu gostaria de partilhar convosco e através da televisão com os cabo-verdianos. Nós, neste momento, já temos fechado a nível da Comissão Política, com a aprovação da Comissão Política, 21 nomes, quer dizer, candidatos para 21 municípios. São 22 municípios ao todo. Apenas nos falta, digamos, concluir a negociação com um único município. E qual será o município? Não vou dizer aqui porque aguardo para a apresentação global dos nossos candidatos no dia que estamos a já preparar para o anúncio. Eu diria também, queria partilhar também convosco que na Comissão Política nós decidimos que iríamos apresentar em assembleia de militantes, de amigos, de apoiantes. Entretanto, tivemos uma dificuldade que é conciliar a agenda dos candidatos que gostaríamos que estivessem presentes com, digamos, as datas que precisamos para anunciar, para que não fique longe demais. E aí tivemos algumas dificuldades em conciliar as agendas. Apesar da decisão que tínhamos tomado em sede da Comissão Política, vamos apresentar em conferência de imprensa a lista dos nomes que temos já aprovado. Quando? E já indicamos uma data que é 26 deste mês. No dia 26 do mês de abril, vamos desvendar todos os segredos, retirando todos os véus e apresentar à sociedade cabo-verdiana os nomes das pessoas que nós escolhemos para serem os candidatos do PAICV nas próximas eleições autárquicas. Estaremos ainda dentro do tempo, com uma margem extremamente boa, e os candidatos já sabem quem eles são, já estão no terreno, já estão a fazer os contactos, já estão a trabalhar, porque o trabalho tem que ser feito de forma contínua, regular e permanente, já estão a fazer isso, mas nós já decidimos não por uma apresentação parcelar, mas por uma apresentação conjunta e esperamos ter todas as condições e todos os candidatos para serem apresentados no dia 26 de abril. O processo foi difícil, a escolha dos nomes? Não, foi um processo tranquilo. Um processo negociado, um processo participado, um processo que envolve as estruturas, envolve algumas personalidades, cumpre os requisitos, primeiro, dos estatutos, que atribui poderes aos órgãos partidários para apresentar candidaturas. No nosso caso, há os conselhos de setores que apresentam, fazem a primeira abordagem,
há a Comissão Política Regional que decide, delibera sobre as proposituras e depois apresentam os nomes à Comissão Política que poderá validar ou não. E no nosso caso, posso garantir-lhe que nós, a nível da Comissão Política, não tivemos problemas em validar os nomes que nos foram submetidos pelas comissões políticas regionais, num processo que eu diria totalmente tranquilo, democrático, participativo e que envolve as estruturas que têm as responsabilidades e fizeram-no de forma muito responsável e também cumprindo as orientações que nós tínhamos dado há mais de um ano. Há mais de um ano, o Conselho Nacional do PAICV emitiu diretivas para o processo de escolha de candidatos. Com base nessas diretivas, as nossas estruturas foram construindo soluções para as candidaturas que já temos hoje. Segundo uma certa imprensa online, a ala afeta a Janira Ofer Almada, a presidente antes de 2021, dificultou a consciencialização à volta dos nomes? Eu aí diria que a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. E nesse aspecto eu tenho que dizer claramente, não houve este ruído que uma certa imprensa tentou, digamos, introduzir neste processo. E aí estaríamos a ser muito injustos com a nossa camarada Janira Ofer Almada, aceitando esta questão de ânimo leve. Não houve nenhuma interferência. Eu estou a lhe dar as garantias e, nesse aspecto, eu não gosto de fazer política com inverdade, mas também não gosto de fazer política com injustiça. Ela não interferiu neste processo de escolha dos candidatos. Interferiram as estruturas com competências, com poderes, com orientações para interferirem no processo. Neste caso, eu até posso lhe dizer com muita alegria que foi um processo muito tranquilo, muito negociado, muito construído, de um amplo entendimento, um processo que me dá um prazer enorme e que dá uma satisfação muito, muito grande. Não sei porquê que saiu esta notícia. Talvez porque ainda os nomes não foram apresentados, talvez, mas os jornais fazem as suas especulações e fazem-nas com as suas razões. Mas nós, nesse aspecto, estamos tranquilos porque não houve esta interferência, não houve este ruído e não há questão de alas neste processo de escolha de candidatos e nesse processo autárquico. Aqui, houvessem alas, elas estariam a unir-se para trabalhar para o objetivo maior, e o objetivo maior é fazer o PAICV ganhar as próximas eleições autárquicas e ser o maior partido autárquico cabo-verdiano. Portanto, lá onde o partido detém o poder local atualmente, os nomes vão continuar? Nesse aspecto, eu não vou falar sobre isso, embora já tivéssemos falado noutras esferas, noutros espaços, porque não quero que este programa seja uma forma de apresentar parcial ou totalmente os nomes. Portanto, eu não vou falar dos nomes. Os nomes são nomes que foram construídos com base nas diretivas, nas orientações. Os candidatos têm um amplo apoio das estruturas, dos militantes, e também nós fizemos questão sempre de dizer aos nossos militantes, às nossas estruturas, aos nossos responsáveis regionais, para que as escolhas recaíssem sobre pessoas com grande notoriedade, com algum nível de popularidade, com uma capacidade de penetração muito grande, com capacidade de mobilização, mas também com competência para assumir as responsabilidades de dar um novo protagonismo ao poder local, que precisa muito, precisa de pessoas lúcidas, pessoas capazes, pessoas com visão, pessoas com capacidade de negociação, com capacidade de liderar os processos locais e com capacidade de promover o desenvolvimento local com a participação de todos. Em que concelhos, em que municípios foi mais difícil consensualizar os nomes? Neste particular, acho que, de uma maneira geral, todos os concelhos foram tranquilos
não há aí conselhos mais difíceis. Talvez eu poderia dizer que o nome que ainda não consensualizamos poderá ser eventualmente considerado o mais difícil, mas não por falta de vontade de construir. É aqui, não, na Ilha de Santiago? Não por falta de busca de entendimento, mas eu diria aqui, vou avançar um item, mais por causa de uma vontade grande dos eleitores, dos munícipes, de ter aquele candidato e que está a dar-nos mais trabalho, digamos, de convencer o candidato que ele é, digamos, a solução para o município, para o concelho. O candidato não está muito afim, o partido está a tentar convencê-lo, é não, isso? ele está a ponderar, digamos, e precisa do tempo. Pediu-nos um tempo para ponderar. E acho que para assumir uma responsabilidade de tal envergadura, o partido tem que estar disponível para dar o tempo que for necessário para que a pessoa possa assumir o desafio de se entregar de corpo e alma a um projeto, que é o projeto de desenvolvimento do seu município. É na Ilha de Santiago? É um município da Ilha de Santiago ou não? Não vou lhe dizer qual é o município, porque eu não quero anunciar, eu já lhe disse de início. Mas que eu não vou... é difícil dizer se os incumbentes, portanto, os atuais presidentes de Câmara afetos ao PAICV, se vão continuar? Vou apresentar todos os nomes no dia 26. Lá vamos saber se os incumbentes vão todos ou se não vão todos e quais são os outros para além deles. Uhum. Portanto, o PAICV governa atualmente 8 das 22 câmaras municipais. Sim. Qual é a meta para as eleições de 2024? A nossa meta, e também aqui não é preciso esconder, vamos ser claros, a nossa meta, aliás, é pelo menos conseguir 12 das 22 câmaras. Uhum. E pensa que é uma meta factível ou vai ser preciso muita luta? Vai ser possível e vai ser com muita luta. Uhum. Não há metas fáceis, não há disputas fáceis, não há eleições fáceis. As eleições ganham-se com muito trabalho, ganham-se com os candidatos melhores, ganham-se com os programas bons, ganham-se com mensagens boas, ganham-se com o poder de convencimento dos eleitores, ganham-se com o envolvimento da população e de todos os eleitores. Com muito trabalho, seguramente. E o PAICV está com garra para isso? O PAICV está disponível para fazer este trabalho, para encarar este desafio. Como é que avalia o estado interno do PAICV neste momento? Neste momento, eu diria que o PAICV... Já que disse que não há guerrilhas internas com a Janira, não há... Não há claramente guerrilhas. Eu acho que as pessoas, às vezes, não nos compreendem que somos um partido de várias gerações, somos um partido aberto, somos um partido plural, somos um partido democrático, que a expressão das diferenças internas, para nós, não constituem, digamos, problemas, constituem riquezas num processo de construção das soluções internas. Quem pensar que vamos ter um partido onde todos falam unanimemente as mesmas coisas, está enganado. Somos um partido plural e somos um partido democrático. E um partido que tem que sentir-se orgulhoso de poder criar espaços para a própria divergência de posições internas num processo de construção. E este é o PAICV que nós temos, que é um partido extremamente rico, um partido grande, um partido forte, um partido que tem várias valências e várias competências e um partido que deve, porque sempre foi assim, criar o espaço para que todos se sintam à vontade para poderem se expressar livremente dentro do partido e contribuir para as melhores soluções internamente. Portanto, foi eleito presidente do PAICV em dezembro de 2021 para um mandato de 3 anos, mas o Congresso aconteceu pouco tempo depois, quer dizer que nos primeiros meses de 2025 o seu mandato termina.
Exatamente, Portanto, exatamente. vai recandidatar-se ou pensa deixar o caminho livre a outras Aqui pessoas? eu vou lhe dizer exatamente o que eu lhe tinha dito no nosso primeiro programa. Há 2 anos. Há 2 anos. Eu o que é que vou fazer? Vou me submeter à avaliação. A avaliação primeiro dos militantes, porque eles é que são os eleitores internos, mas também a avaliação da sociedade, dos eleitores cabo-verdianos, mas teria uma terceira dimensão que eu vou me submeter também à minha autoavaliação. Eu não posso fazê-lo agora. Lá em 2025, quando a questão se colocar, eu combinarei estas 3 vertentes da avaliação e tomarei uma decisão. Portanto, o que se passa com a eleição do líder da bancada parlamentar do PAICV? Há vários meses que se tenta encontrar um sucessor a João Batista Pereira e não se consegue. Aí eu tenho que dizer que tivemos um ruído, um pequeno problema de percurso. De facto, aí tenho que confessar também que não foi o que nós queríamos, o que nós desejávamos, mas os ruídos e os problemas que surgiram serviram-nos também para tirar as ilações e também para aprender um pouco. Nós aprendemos com a situação, aprendemos com a vida, aprendemos com os momentos, com os factos, com as realidades concretas. E o que é que nós aprendemos? É que devemos aprofundar o diálogo interno, dialogar mais, falar mais, construir mais. Encontrar a melhor solução. Então, quando constatamos este facto concreto, o que decidimos é mais vale demorar mais tempo a dialogar, a construir, do que ter as soluções que não sejam de agrado dos deputados. Porque o grupo parlamentar é formado pelos deputados. Os deputados é que também elegerão o líder parlamentar. Não conseguiram naquele momento, estamos a trabalhar no sentido de encontrar a melhor solução. Eu já não estou preocupado com o tempo, estou preocupado com encontrar a melhor solução que seja fruto deste diálogo que estamos a fazer. E tem corrido bem. Mas também há uma questão que temos que dizer. Nós temos uma liderança a aguentar até que se encontre uma solução definitiva. E não sei se por acaso ou não, até temos quando é que haverá uma solução? Uma boa liderança do grupo parlamentar, porque é facto assente, e isto é também de reconhecimento de todos os deputados, que o líder parlamentar, o Dr. João Batista Pereira, é um bom líder parlamentar. Mas foi um bom líder parlamentar. Quis sair e tentou-se encontrar quis sair num determinado momento. E aqui também nós devemos fazer justiça ao João Batista Pereira. Ele, quando terminou o seu mandato, disse-nos que era bom que se permitisse dentro do grupo a circulação das lideranças para que, eventualmente, outros pudessem imprimir outras dinâmicas na liderança do grupo parlamentar. Portanto, o que é que eu queria ressaltar nesse aspecto? Eu queria ressaltar o não apego ao poder por parte do nosso camarada João Batista Pereira. Mas o facto é que não se conseguiu um substituto. É o facto. Ainda não se conseguiu. E que determinados nomes foram chumbados. Quer dizer que havia divergências. Mas é normal haver divergência em relação a nomes. É natural haver divergências em relação a nomes. Não sei entender por que razão o nome de Demis Almeida e o nome de Luís Pires os nomes foram chumbados. Aí não poderia eu apresentar as razões. Porque os processos são processos eleitorais internos. Os votos das pessoas são votos de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua vontade. Portanto, eu não posso justificar as escolhas individuais dos deputados. Mas há quem fale em bairrismo dentro dos partidos. Ou seja, pessoas de determinadas regiões, determinadas ilhas, não passam para ocupar... Eu não falo disso, eu não estaria a ser também justo
se falasse disso. Todas as ilhas têm igual oportunidades dentro do grupo parlamentar do PAICV. Aliás, é por isso também que o Demes foi escolhido, e de uma ilha, da Ilha do Sal. Não passou. Não passou. O Luís Pires também foi indicado, e de uma outra ilha, também não passou, mas não é por causa da origem que não passaram. É mais por causa da preferência dos deputados. E os deputados há de convir comigo, e acho que todos também estarão de acordo, que os deputados têm direito à preferência. Eu poderia não estar... Repare, eu posso ter a minha preferência, e naquele momento, claramente, eu não escondi que tinha uma preferência que era o Demes. Não escondi, eu expressei publicamente que tinha uma preferência que era o Demes. Mas eu tenho também que aceitar... E que, segundo uma certa imprensa, a ala de Janir Ofer Almada não aceitou o nome. Mas aí eu queria dizer apenas que as coisas são naturais. Eu tenho a minha preferência, os deputados também têm o direito à sua preferência. Então, nomeadamente a ala de Janir Ofer Almada. Não é a ala. As pessoas, a Janir, enquanto deputada, tem também o direito à sua preferência. Pode preferir um outro deputado, como os outros deputados poderão preferir outros deputados. E eu, hoje, com mais distanciamento, estou a ver isso de forma tão natural e à vontade, aceitando que, igual a mim, os outros também têm direito à preferência. Então, para conciliarmos estas preferências, temos que discutir, temos que dialogar, temos que construir entendimento. E há quem diga que atualmente o PAICV é governado por duas cabeças, portanto é um partido bicéfalo. Rui Semedo e Janir Ofer Almada. As pessoas podem dizer isso. Também as pessoas estão livres para dizer isso. Eu também aceito, naturalmente, que as pessoas digam isso. Mas o que eu posso dizer é que eu fui eleito num processo interno, votado pelos militantes do PAICV, porque a eleição era interna, e os militantes do PAICV deram uma legitimidade para liderar o PAICV. É uma primeira questão. A segunda questão, eu não acredito, e aqui estou a fazer a justiça também à Janira, que ela tenha pretensão de ser a segunda cabeça a liderar. Porque ela saiu pelos seus próprios pés, pela sua própria decisão, saiu livremente. Provisoriamente. Não saiu empurrada, saiu porque quis sair livremente, legitimamente saiu. Portanto, se saiu, o que pode ser entendido é que ela criou as condições para que outros pudessem liderar o partido. E neste momento sou eu, poderia ser outra pessoa, mas neste momento sou eu o líder do PAICV, o único líder do PAICV neste momento. Portanto, a Janira saiu provisoriamente depois dos resultados das eleições legislativas de 2021. O Rui Semedo passou a liderar o partido, mas agora a Janira regressa à bancada parlamentar e há quem diga que quer voltar a liderar o partido. Bom, aí teria que perguntar a ela. Ela já lhe manifestou essa vontade? Não, nunca me manifestou a vontade de querer voltar. o lugar de volta? Nunca me manifestou esta vontade. Agora, eu tenho que também naturalizar isso. A Janira, tal qual os outros militantes, se quiserem liderar o partido, têm que disputar para liderar o partido. E têm que se disponibilizar para liderar o partido. Eu sou contra aqueles que consideram que ela perdeu o direito de voltar. Não, não perdeu o direito. Não perdeu o direito de voltar. Ela, tal qual os outros militantes, tem direito, se quiser, de voltar à liderança do partido. É claro que as lideranças não são nomeadas. As lideranças são eleitas. Ela poderá submeter-se à eleição interna e, se for eleita, é líder do partido. E quem for eleito, seja ela ou outro militante, tem legitimidade para liderar o partido. Qual é a Por isso é que eu me considero também legítimo para liderar o partido, porque fui eleito com todos os poderes plenos para liderar o partido
até o próximo Congresso. Até lá vamos ver. E qual é a previsão para a realização do Congresso, onde se vai decidir quem será o líder do partido? O Congresso vai ser em 2025, que o meu mandato termina. Vai haver novas eleições. Portanto, primeiro de liderança. trimestre. Vai haver novas eleições e vai haver digamos, o Congresso para confirmar e eleger os outros órgãos nacionais. Portanto, outro impasse tem que ver com a escolha dos nomes aos órgãos externos ao Parlamento, nomeadamente a Autoridade Reguladora da Comunicação Social, ARC, Comissão Nacional de Eleições, CNE, Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD. A quantas anda este processo? Aqui eu diria que nunca foi fácil chegar a entendimentos sobre os órgãos e os cargos externos. Por quê? Porque tem que haver discussões internas, intrapartidos, tem que haver discussões entre os partidos políticos, designadamente entre os grupos parlamentares, para se consensualizar os nomes para esses cargos externos. É um processo sempre longo. Mas alguns nomes já tinham sido consensualizados com o MPD. Não, aqui os nomes que nós tínhamos consensualizado com o MPD são os nomes para os cargos externos que já foram eleitos. Nós elegemos os conselhos superiores da magistratura judicial e do Ministério Público. Nós elegemos o representante junto do Tribunal de Contas e nós elegemos também os outros elementos de fiscalização que tínhamos que eleger. Portanto, consensualizamos esses nomes e elegemos esses nomes. Neste momento, estamos a discutir novos nomes e não há nomes consensualizados para os outros cargos externos. Não há. Há um processo. E no processo, antes dos nomes ou previamente aos nomes, temos que discutir os princípios, temos que discutir os processos, temos que discutir os procedimentos. Eu acho que este é que está a ser feito. Estamos nesta fase em que os grupos parlamentares estão a discutir os princípios, os processos e os procedimentos. Depois chegaremos aos nomes. E tem sido difícil? Não, eu acho que não. É um processo que é um processo complexo. Porque quando se discute para órgãos com nomes pelo meio e com os processos e também com os procedimentos próprios, nunca é fácil. Acho que se não conseguimos até agora é porque não foi possível conseguir, mas o que eu posso dizer é que eu acredito que vamos conseguir chegar a entendimentos. Já estabeleceram um timing? Não temos um timing, pelo menos no partido não fixamos este timing. A questão é decidida. São órgãos que têm um mandato expirado há muito tempo. A questão é decidida no seio dos grupos parlamentares, porque quem vai eleger é o Parlamento, serão os deputados. Então, a linha de frente para negociar estes processos é o Parlamento, são os grupos parlamentares. Mas os órgãos externos ao Parlamento já têm um mandato expirado há algum tempo. Alguns. Não se deve imprimir urgência a este processo? Eu acho que sim. É um processo urgente. Temos que encontrar os entendimentos. Mas não posso eu definir o timing, digamos, e dizer ao grupo parlamentar tem que fazer isso hoje. Não. É um processo que tem que se negociar também e chegar aos entendimentos e os dois grupos. Eu acredito na maturidade dos grupos parlamentares, acredito na maturidade dos deputados, por isso acredito que vão conseguir entendimentos em torno dos nomes para os cargos externos. Então, vamos a questões que têm a ver com a governação do país. Portanto, enquanto líder do maior partido da oposição, não participou na conferência do SAL sobre a liberdade, democracia e boa governação. Como é que interpreta esta ausência? Primeiro, antes da ausência, eu queria dizer que deveríamos falar da oportunidade deste evento. Já lá vamos. Também poderíamos falar
dos gastos inerentes a este evento. Para começar, por que esteve ausente do evento? Para já, eu não vou a atos que não seja convidado com dignidade. E não foi convidado com dignidade? Não fui convidado enquanto presidente do partido. Houve um convite geral aos deputados. Eu tive conhecimento enquanto deputado. Portanto, nas democracias modernas, os partidos são os pilares das democracias. Portanto, se quer falar da democracia, deve-se começar a falar com os partidos. Mas esta é uma questão marginal. Uhum. Qual é a questão? Porque a questão fundamental é que se eu participaria ou não. Eu não participaria num ato que considerasse que não seria, digamos, o ato no qual deveríamos investir este montante que foi investido. Eu tinha falado até de 55 mil contos. A imprensa nacional e a imprensa internacional veio a falar de 150 mil contos para este evento. Num país que vive uma situação tão difícil como o nosso, num país que tem grandes prioridades em combater a pobreza, num país que tem grandes prioridades em socorrer as famílias, socorrer as populações, num país que enfrenta gravemente a situação da inflação, do aumento do custo de vida e da degradação do poder de compra das pessoas, num país em que as pessoas têm graves dificuldades na habitação, em que há inclusive programas até para dar às famílias uma casa de banho. Num país que tem escassos recursos como o nosso, num país que nem toda a gente tem acesso à água, num país de grandes dificuldades como é o nosso país, eu não sei, pelo menos eu diria, os outros poderão discordar de mim, se seria esta a prioridade, alocar 150 mil contos neste ato, que é um ato que serve para vender o país, mas eu perguntaria se vender o país é mais importante que socorrer as famílias. Vender a imagem do país. Então, no seu entender, foi um ato de marketing. Um ato político. De marketing, um ato de promoção da imagem do governo. Portanto, é certo que o governo quis estar lá sozinho a falar com os seus e não quis que a oposição estivesse também lá a ter voz própria, a ser convidada para introduzir um tema, por exemplo. E não ser, a oposição não tem que ir a um ato desse para ir ouvir o primeiro-ministro. Não é o nosso papel. O nosso papel é controlar, fiscalizar o primeiro-ministro e ter uma voz própria enquanto oposição. Portanto, no seu entender, a oposição devia ter sido convidada a participar mais, nomeadamente integrar painéis? Olha, na minha opinião, deveríamos investir mais nas deficiências e nas dificuldades que a nossa democracia enfrenta hoje. O que são aquelas dificuldades que a nossa democracia enfrenta hoje e que é identificada até pelos organismos internacionais? A qualidade da governação. Temos que investir na qualidade da governação. Temos que investir na participação da população, criar as condições para uma maior participação da população. Temos que investir no fomento da cultura democrática e temos que investir no fortalecimento do diálogo interno para permitir que se encontrem soluções partilhadas entre a situação e a oposição, porque as situações que sejam partilhadas servem para o desenvolvimento do país, e numa situação em que se aumenta a transparência, se aumenta a prestação de contas, se aumentam os mecanismos de fiscalização, se aumentam os mecanismos de disponibilidade das informações, tanto para o Parlamento, para a oposição e para os cidadãos cabo-verdianos, num país que permita que a qualidade de democracia seja a liberdade de expressão dos cidadãos, num país em que se combata o medo, porque as pessoas têm medo de falar contra o governo, porque as pessoas são vítimas de represálias, mesmo na administração pública, mesmo os empresários, mesmo os jornalistas, mesmo os órgãos de comunicação social. Todos estes aspectos devem ser objeto de tratamento interno se queremos, de facto, melhorar a qualidade da nossa democracia. Portanto, temos que criar condições, inclusive, para que as pessoas possam ter acesso a cargos, ter acesso a postos na administração pública, ter acesso a emprego
e ter a liberdade de expressar sem que sejam, digamos, vítimas de represália. Portanto, o maior investimento deve ser nesse aspecto, internamente, corrigir as nossas falhas, melhorar a nossa democracia e não só dizer, ir lá fora dizer a nossa democracia é boa. Eu posso lhe dizer e eu afirmo, nós temos dado passos consideráveis e extraordinários no desenvolvimento da nossa democracia. Mas democracia não é só processo, não é só ter eleições regulares, não é só ter eleições transparentes, não é só ter partidos políticos, não é só garantir que os partidos políticos possam apresentar as eleições. É mais do que isso. É garantir que a população tenha uma ingerência forte no controle, na fiscalização, no nosso processo democrático e que tenhamos uma organização e uma sociedade civil pujante, vibrante, que possa controlar, inclusive os governos, e impedir que haja desmandos na governação do país. Portanto, no seu entender, o governo está mais preocupado com a imagem que lança para fora do que com o estado das coisas cá dentro? Claramente. E repare, nem esse objetivo conseguiu. Como assim? Porque eu, por exemplo, estive a ouvir o debate africano, que é, digamos, um painel de documentaristas estrangeiros que fala... Da RDP. Da RDP África, que fala, digamos, analisa a situação dos países. Eles analisaram este facto concreto. Esta conferência. E dói-me que um dos elementos do painel tenha dito que a declaração do SAL é uma declaração fraquinha, que tem uma série de lugares comuns e de palavras feitas, de chavões. Quer dizer, dói-me que o meu país tenha investido tanto dinheiro para que seja depois avaliado desta forma. Eu me senti envergonhado com este facto concreto de fazer, digamos, falar tanto de um ato, empolar tanto um ato e ter este resultado que é avaliado a nível internacional pelos estrangeiros desta forma. Eu confesso que me doeu. Doeu-me porque é o meu país que está a ser analisado, é o meu país que está a ser avaliado, mas são os recursos nossos e os recursos dos cabo-verdianos que foram investidos para este fiasco. Portanto, foram 150 mil contos alegadamente gastos em conversa fiada. Em conversa que... A pergunta que podemos fazer, senhora jornalista, o que é que ganhamos? O que é que os cabo-verdianos ganharam com este acontecimento? O que é que vai mudar no quadro ou no âmbito da nossa democracia com este ato concreto? A nossa democracia precisa de atos, precisa de práticas, precisa de atitudes e essas atitudes temos que conseguir aqui dentro. Esta cultura temos que criá-la aqui dentro. Esta prática temos que desenvolvê-la aqui dentro. Não se desenvolve democracia apenas com essas conferências. Tem que ser uma prática interna consequente, desenvolvimento de uma cultura democrática, desenvolvimento da participação, desenvolvimento das condições para que a nossa democracia internamente seja robusta e seja de qualidade. E ainda falta muito? Falta muito. Isso também é um problema porque não depende sequer dos recursos. Depende da nossa boa vontade, depende da vontade política, depende, digamos, de aceitarmos todas as regras do jogo e aceitarmos que o jogo democrático não é para beneficiar um e prejudicar outros. O jogo democrático é para criar as condições para que todos possam participar e para que todos os recursos, designadamente humanos, sejam aproveitados para o desenvolvimento desta terra e de todos nós. Esta terra, quer queiramos, quer não, é uma terra nossa e de todos nós. Eu não conheço nenhum cabo-verdiano que não queira o desenvolvimento do seu país. Então tem que ser criadas as condições para ele poder dar a sua contribuição e o espaço democrático também é para permitir a contribuição individual de cada cabo-verdiano. Então, resumidamente, que olhar lança sobre a governação do país e que setores, no seu entender, suscitam mais preocupação? A governação do país é uma governação com falhas, com graves falhas. Temos para já um governo esgotado, um governo no fim de ciclo, um governo que não cumpriu as promessas
e que já não vai poder cumpri-las, porque já está em 8 anos do mandato, está a caminhar para o fim e já não vai poder cumpri-las. Um governo que fragilizou o entendimento de o que é um compromisso com os eleitores, porque eu vou lhe dar um exemplo, não é novidade. O primeiro-ministro disse uma vez que, respondendo a uma pergunta sobre o compromisso de criar 45 mil postos de trabalho, disse que o que é dito na campanha é campanha, que governar é uma outra coisa totalmente diferente. Disse mais grave, que ele não tem uma varinha de condão ou varinha mágica para, digamos, cumprir esses compromissos. Portanto, ele violou os princípios básicos da democracia, que é, primeiro, assumir um pacto ou um compromisso com os eleitores, com os cabo-verdianos. Mas perguntou os problemas. Nós temos, neste momento, um grave problema, que é o problema de desemprego. Afeta de forma transversal todos os cabo-verdianos, mas afeta de forma muito grave a nossa juventude, a juventude cabo-verdiana. A juventude precisa de investimentos na formação e na qualificação, precisa de acesso a emprego, precisa de acesso a oportunidades e com um tratamento igual, sem discriminação, precisa de pôr os seus conhecimentos, as suas energias, a sua capacidade ao serviço do país, e precisa de uma coisa que ninguém lhe pode tirar, mas que está a ser, digamos, tocada. Precisa de realizar o seu sonho, o sonho de ser um jovem realizado dentro do seu próprio país. E este governo está a matar os esforços que estão sendo feitos no sentido da formação profissional. Como é que vê? Este governo está a matar os sonhos dos cabo-verdianos e, designadamente, o sonho da juventude. Há essa forma, investimento, sempre houve investimentos, e tem havido, sim, investimento na formação, não o suficiente, na formação profissional, não o suficiente, mas pior do que isso. Estamos a ter jovens formados e qualificados a buscarem o destino da imigração, porque o país não lhes dá oportunidade. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Esses jovens que se formam aqui, alguns são metidos de forma eterna em estágios profissionais que não acabam e que não são emprego, a receberem 1/3 do que poderiam, ou menos do que poderiam ganhar se estivessem empregados, e alguns a não receberem nada, e depois vão ter que ir para casa depois de um estágio que o governo criou condições para ter, e estamos a eternizar os estágios e não criar oportunidades para o emprego. E estamos a empurrar os nossos jovens para as fronteiras exteriores, para ir trabalhar em situações difíceis e muitas vezes não na formação que fizeram, com grandes custos pessoais, individuais e familiares. Mas outra questão que nós temos, que é uma questão grave da governação do país... Resumidamente, porque o tempo já... é a questão de criação das condições para as pessoas poderem ter almofadas para enfrentar os efeitos da crise que ainda perduram, os efeitos do aumento do custo de vida. Mas também há a questão de transporte, mas há também a questão da segurança, mas também há a questão da educação. Como é que vê o braço de ferro com os professores, já quase a terminar? De saúde. Como é que vê o braço de ferro com os professores? Aí eu acho que há uma... Eu chamaria, não sei se estou a ser correto ou não, de inabilidade do governo em estabelecer um diálogo interno com a sociedade, com os profissionais de diversas classes, de diversos grupos socioprofissionais, designadamente os professores, os médicos. Agora tivemos a questão dos profissionais do Instituto Nacional de Estatística, temos a ENAPOR também com problemas, e temos outros serviços. O governo não quer ouvir, o governo não quer dialogar. E a mim repugna de forma muito veemente ouvir o governo quase que a pressionar, a chantagear os professores. Não há
uma educação de qualidade sem professores motivados, sem professores com condições para exercerem a sua profissão. Eu acho que é extremamente grave o que o governo está a fazer. A chantagear os professores, a pressionar os professores, a não dialogar com os professores. É uma das classes mais importantes do país. E dessa classe... Mas levanta-se a questão dos recursos. Dessa classe depende a qualidade dos quadros que formamos para o futuro. A questão dos recursos há sempre. Mas o governo tem que dialogar com os professores de forma aberta. Eu acho que o governo pode não cumprir ou não ter condições para cumprir todas as reivindicações dos professores. Mas o governo tem que sentar à mesa com os professores e dizer claramente: eu posso ir até este nível. Nem isso está a acontecer. E os professores não são profissionais que agem de forma à toa. Estão a agir porque sentem que há necessidade de uma maior dignificação da classe docente. E nesse aspecto, acho que o governo está a andar muito mal em não se disponibilizar para dialogar com esta classe tão importante e criar mecanismos para se conseguir os entendimentos fundamentais para uma boa convivência com a classe e uma boa motivação da classe e, no final, um bom exercício da profissão e uma boa formação e qualificação dos nossos recursos humanos. É isso que se pretende para o país. Uhum. Para terminar, o posicionamento de Cabo Verde em relação ao conflito no Médio Oriente, como é que vê? O governo ainda não sabe, condenou veementemente o ataque do Irão a Israel. O governo Cabo Verde já tinha votado a abstenção à resolução da ONU para a criação de um corredor humanitário em Gaza. Como é que vê estes posicionamentos? Aqui vou dizer com toda a franqueza, há algum desnorte na política externa cabo-verdiana. E quer-se mudar algo que foi construído e consolidado ao longo dos tempos. O que é que nós construímos? Construímos uma ideia de um país útil, necessário, um país respeitado, credível, um país de diálogo, mas um país que defende os princípios da paz, da boa vizinhança, da resolução dos conflitos pela via da negociação e do diálogo. Mas acho que o nosso governo não está a levar em conta estes princípios que foi, digamos, construído e, digamos, com os princípios que configuram a política externa cabo-verdiana. E tivemos o incidente de Marrocos, que é um incidente grave, e tivemos um outro incidente, que é o governo de Cabo Verde abster-se com relação à criação de um corredor humanitário para socorrer as pessoas. Portanto, o corredor humanitário significa criar as condições para que as pessoas não morram de fome, não morram de sede, não morram por falta de medicamentos. Portanto, que tenham condições de ter acesso aos víveres e ter acesso, digamos, aos medicamentos, ter acesso à água, ter acesso a todos as necessidades fundamentais para que não morram à míngua. Portanto, o PSV faria diferente. Nesse aspecto, nós votaríamos sem titubear a favor da criação do corredor humanitário. Com relação à guerra, nós somos contra a guerra. O Cabo Verde deve ter esta posição de estar sempre contra qualquer que seja a guerra. Nesse aspecto, eu queria dizer uma outra coisa. Cabo Verde sempre consolidou uma ideia de um país também que, na política externa, tem sempre o eixo da neutralidade. E neutralidade permite-nos condenar a guerra, mas não permite-nos entrar na guerra. Portanto, nós não podemos entrar na guerra porque os outros entraram. Mas Cabo Verde não entrou. Mas Cabo Verde está a tomar uma posição como que se estivesse ao lado dos que estão na guerra. Eu acho que temos que condenar qualquer que seja o ataque, mas deveríamos condenar previamente Israel pela operação que faz, uma autêntica carnificina na faixa de Gaza, matando discriminadamente homens, mulheres, crianças, adultos, idosos,
inocentes, e já se fala em cerca de 50 mil mortes, ao mesmo tempo que condenamos o terrorismo, os atos e factos terroristas, condenamos também Israel. Mas também agora condenamos a questão do ataque do Irão. Mas deveríamos condenar também o ataque que Israel fez ao consulado do Irão na Síria, porque se condenamos um, temos que condenar outros. Não podemos passar a ideia que temos medo. O governo de Cabo Verde tem sido parcial. Não podemos passar a ideia que temos medo de Israel ou que estamos com o Israel independentemente do que faça. Quando o Israel errar, temos que ter a coragem, enquanto país, de dizer, não está bem, somos amigos, amigos, negócios à parte, mas tem faltado esta coragem. Tem faltado esta coragem, claramente, e não se condenou o ataque ao consulado, que é um território, o consulado ou a embaixada é território do país. Invadir uma embaixada, invadir um consulado, invadir o país, não se condenou, não se viu a mesma energia, a mesma dinâmica na condenação deste facto, e vem-se condenar o outro. O outro facto é condenável, mas temos que condenar todos os factos condenáveis. E temos que dizer aos nossos países amigos, nós somos amigos, mas com este facto concreto não estamos de acordo. E temos que condenar todos os factos e não ter dois pesos e duas medidas. E Cabo Verde deve, e vou terminar com isso, o Cabo Verde deve, enquanto país pequeno, desenvolver uma diplomacia que o permita ser respeitado, ser credibilizado e o permita ter uma voz própria e não permita se envolver porque os outros envolveram. Agradecemos a sua participação aqui no programa Ponto por Ponto, realmente pela sua disponibilidade. Sabemos que tem uma agenda muito cheia. Muito obrigada. Nós agradecemos também igualmente. Tanto assim, estimado telespectador, agradecemos também por ter acompanhado a conversa com o líder do PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana. Muito obrigada. Tenha uma muito boa noite.